Bom dia, meus alunos das primeiras séries do Colégio São José. Iniciamos o nosso trabalho à distância hoje, então, vocês observem no material de apoio, são os nossos slides sobre vetores, Física 2, tá? Então, o que seriam para nós trabalharmos sobre vetores? Qual seria a importância? Primeiro, o que é uma grandeza física? Então, para nós sabermos que é uma grandeza física, é tudo que pode ser medido. Uma grandeza física pode ser o comprimento da sala da sua casa, pode ser o comprimento do corredor, pode ser o comprimento de qualquer coisa que você queira, pode ser a sua massa. Então aqui nós temos 4 exemplos de grandezas físicas: massa, energia, tempo e temperatura. E o que elas têm em comum entre elas? Que elas precisam apenas de uma unidade de medida. Então elas são chamadas de grandeza escalar, definida por um valor numérico e uma unidade de medida. Já força, velocidade e aceleração também precisam de uma unidade de medida. Força em newtons, velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. Só que essas 3 grandezas eu preciso saber qual o sentido delas, qual a sua direção. Então elas são chamadas de grandezas vetoriais. Necessitam então de um módulo, uma direção e um sentido. E um vetor, professor? Bom, o vetor é um segmento de reta orientado. Vocês estão vendo aqui que essa setinha, um pedacinho de uma reta, isso é um vetor, representado por uma letra e uma seta sobre ela. Então, nós temos a origem do vetor e nós temos a extremidade do vetor. Representação do módulo de um vetor. Então, essas 2 barrinhas aqui significam módulo. Essa letra com uma setinha em cima é um vetor. Então, o módulo de um vetor, se eu quiser saber apenas o valor numérico, o módulo, representado pela letra sem a seta. Propriedades. Bom, vetores possuem a mesma direção, se forem paralelos ou pertencerem à mesma linha. Então, vamos aos exemplos. Os vetores B e C, eles pertencem à mesma direção. Eles estão na direção horizontal. Então, eu posso dizer que esses vetores possuem a mesma direção, pois estão na direção horizontal. Já os vetores que possuem sentidos opostos, eles também têm que estar na mesma direção. É o caso do B e do C. Porém, nós temos vetores que possuem o mesmo sentido, que é o vetor B e C nesse exemplo de baixo. Os dois têm a mesma direção e possuem o mesmo sentido. Vetores iguais. Para que nós tenhamos vetores exatamente iguais, eles têm que ter as 3 características iguais: módulo, direção e sentido. Então, o vetor F é igual ao vetor W. Então, ali nós temos a representação F igual a W. Mas cuidado, esses 2 vetores FW têm o mesmo tamanho, têm o mesmo módulo, só que eles não possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu vou dizer que o módulo de F é igual ao módulo de W, mas o vetor F é diferente do vetor W. Vetor oposto. Um vetor é oposto do outro quando tiver o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos contrários. Então aqui nós temos um vetor A para a direita, horizontal para a direita, e o vetor menos A, horizontal para a esquerda. Produto de um vetor por um número. Então nós vamos ter um número A multiplicado por um vetor V. Claro, representações, né? Se o A for maior que 0, o vetor V continua com o mesmo sentido. Se o A for menor que 0, o vetor V vai mudar o sentido dele. Exemplos aqui. Nós temos um vetor V que tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Se nós multiplicarmos por 2, o vetor R, que seria o vetor resultante, vai continuar sendo horizontal para a direita, porém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de medida, o dobro. E agora, se nós pegarmos o vetor R e o valor dele for menos meio V, então o que vai acontecer? O V, que tem 4 unidades de medida horizontal para a direita, ele vai passar a ter a metade para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque o sinal negativo inverte o sentido. Observem bem, inverteu o sentido, não mexe na direção. Então está ali a observação. Um número poderá modificar o módulo e o sentido de um vetor, nunca sua direção. Adição vetorial.
Qual é o vetor resultante do sistema abaixo? Lembra da regra do pintinho? É o que nós vamos lembrar agora para vocês ali, ó. Por isso que eu botei a imagem do pintinho para nós lembrarmos. Aqui tu começa de onde tu achar melhor. Primeiro eu vou fazer em ordem alfabética. Eu vou pegar o vetor A, vou pegar o início do vetor A e colocar, o início do vetor B e colocar no final do vetor A. E agora eu vou pegar o início do vetor C e colocar no final do vetor B. De onde é que fica a minha resultante então, professor? Vai do início do primeiro vetor que tu colocares até o término do último vetor que tu colocares na sequência. Esse é o nosso vetor resultante. E se inverter os valores? Como assim inverter os valores? Se eu começar pelo B, depois o C, depois o A, o vetor resultante tem que ser necessariamente o mesmo, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E quando é que o vetor resultante vai ser nulo? Bom, vamos começar aqui. Peguei o vetor A, vetor B, vetor C. Observa que o início do vetor A coincide com o término do vetor C. Então, se começa e termina no mesmo local, o vetor resultante é nulo. Regra do paralelogramo. Bom, quando é que nós usamos a regra do paralelogramo? Geralmente se usa quando tem dois vetores apenas. E entre esses dois vetores nós temos um ângulo alfa qualquer. E aí eu vou pegar esse vetor 1 e vou jogar ele aqui para baixo. Vou pegar esse vetor B, vou jogá-lo aqui para cima. Do início dos dois vetores ao cruzamento das prolongações, nós temos o vetor resultante. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos vale quando esse ângulo alfa ele for diferente de 0, 90 e 180. Então, aqui na lei dos cossenos, nós vamos ter que resultante ao quadrado, vetor 1 ao quadrado, mais vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno do ângulo. Ah, mas se for 90 e quiser usar, não tem problema, tu pode usar essa aqui para todos. Mas fica mais fácil nós trabalharmos com os casos particulares. Se o ângulo for de 0 grau, o que é 0 grau? Tu tem uma canoa que está remando a favor da correnteza. Então, os dois têm a mesma direção e mesmo sentido. O ângulo entre eles é 0. O vetor resultante é a soma dos dois. E se for de 180 graus, tu tem uma cegonha voando contra o vento. Então, a velocidade resultante da cegonha será a diferença das duas velocidades. E se os dois ângulos forem perpendiculares, 90 graus? Bom, 90 graus forma o triângulo retângulo, que é o nosso conhecido tio Pita, teorema de Pitágoras. VR ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, a resultante máxima, quando o ângulo for 0 graus, que tu soma, situação da canoa com a correnteza, e o resultante mínimo quando for 180 graus, a cegonha contra o vento. Projeção de vetores, que é a decomposição vetorial. O que nós vamos ter agora é a força, esse vetor F, decomposto no eixo X. Então, nós vamos ter a projeção do F no X, aqui nós temos o F de X, e a projeção desse vetor F no eixo Y, nós temos aqui o F de Y. E se eu pegar esse F de Y e jogá-lo para o lado, formará para nós um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, tu vai lembrar do professor Lelê, matemática, só que à toa. Então, o X, ele está deitado, horizontal, então tu vai associar o X com sono, cosseno. O Y está em pé, vertical. Tu vai associar em sem sono, seno. Então, nós temos F de X, o valor de F vezes o cosseno do ângulo. E o F de Y é o valor de F vezes o seno do ângulo. Aqui tem uma representação disso, que nós temos uma força resultante para tirar o prego, mas essa força ela foi decomposta em força feita para arrancar o prego e uma força para entortar o prego. E um pouquinho de matemática, mas que é necessário, faz parte da nossa apostila, a relação entre as grandezas, que é o GDP e o GIP. Então, GDP, grandezas diretamente proporcionais. Aqui nós temos uma grandeza Y, uma grandeza X. Se aumentar o valor de X, vai aumentar o valor de Y, porque K é uma constante. Então, nós temos que a relação Y sobre X sempre vai dar o mesmo resultado. Y igual a 3x. Nós temos o gráfico, que se eu botar que o Y vale 10, por exemplo, 15, peguei Y 15, o X vale 5. Por que o X vale 5? Porque 5 vezes 3, 15. Se o X vai valer 10, o Y vai valer 30.
Então, nós temos uma GDP, grandezas diretamente proporcionais. E última situação, então, as grandezas inversamente proporcionais. Porque aqui, se aumentar o valor de y, vai diminuir o valor do x, para manter o k constante. Se aumentou o valor do x, vai diminuir o valor do y, para continuar mantendo o k constante. Então, nós temos a relação que y é a constante sobre o x. Mostrando no gráfico isso, antes nós pegamos que o y era o triplo do x. Agora o y é 3 sobre x. Ou seja, aqui nós vamos ter uma hipérbole, que é a representação de uma GIP, grandezas inversamente proporcionais. Galera, bons estudos para vocês. Estou de olho, tá? Beijo no coração de todos. Agora vamos às atividades. Valeu!